Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é uma minissérie de 10 episódios que vai ser lançada em breve pelo Amazon Prime Video. E essa série, na verdade, é uma adaptação do livro de mesmo nome da Taylor Jenkins Reid, esse livro aqui. Eu li esse livro em 2021, eu acho, e se tornou, logo de cara, um dos meus livros favoritos da vida. Eu fiquei completamente apaixonada, obcecada, e fiquei ainda mais feliz quando eu soube que a Amazon estava preparando uma série adaptando essa história. E aí, como a data de lançamento da série está se aproximando, eu decidi fazer esse vídeo onde eu vou compartilhar com vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a série de Daisy Jones and the Six. Começando pela história, pela sinopse do livro e também a sinopse da série. Basicamente, Daisy Jones and the Six conta a ascensão e a queda de uma banda de rock dos anos 70. A Taylor Jenkins Reid criou uma banda fictícia, que é a Daisy Jones and the Six, e na verdade a Daisy Jones é uma menina que veio de uma família rica e que acabou ali envolvida no universo da indústria da música dos anos 70 em Los Angeles e que descobriu que, apesar de nunca ter estudado música, de nunca ter estudado canto, ela tinha uma habilidade pra cantar. E aí ela começa a sua carreira como uma cantora solo. E a gente tem a banda The Six, que é uma banda de rock que tá ali há muitos anos lutando pra fazer o seu nome, pra conseguir o seu espaço. E quando eles começam a conseguir o seu espaço também, de repente eles fazem uma parceria com a Daisy Jones e essa parceria leva tanto ela quanto a banda ao estrelato. E eles começam uma carreira juntos, que é uma carreira de pouca duração, porque eles ficam juntos por pouco tempo, mas de muito sucesso. Eles alcançam mesmo o seu ápice trabalhando juntos. E aí, eles estão no auge do seu sucesso, eles fazem um show lotado, esgotado, no Soldier Field, em Chicago, e depois desse show, a banda decide simplesmente encerrar suas atividades, cada um segue o seu caminho, e Daisy Jones and the Six acaba. Como eu disse, no auge do seu sucesso. Eu fico até arrepiada, porque essa história mexe comigo. Eu amo esse livro muito, pelo amor de Deus. E aí, basicamente, o livro mostra os integrantes da Daisy Jones and the Six, da banda, anos depois, décadas depois, contando o que de fato aconteceu. Porque, contando, na verdade, desde o princípio, né, como eles surgiram, como eles começaram, como eles se encontraram, e como e por que eles decidiram seguir caminhos diferentes e terminar com a banda quando eles estavam realmente tendo muito sucesso e alcançando tudo que eles sempre sonharam. E uma das coisas mais legais sobre esse livro é que o livro ele é escrito em formato de transcrição de áudio, porque toda a ideia é que os integrantes da banda, muitos anos depois, estão ali contando o que de fato aconteceu, contando como eles começaram, como eles se encontraram e como e por que eles decidiram terminar a sua carreira, né? E aí eles vão contar isso pra uma pessoa, uma cinegrafista, que tá documentando essa história pra transformar de fato em um documentário. Então a gente não tem descrições visuais das coisas, descrições de cenário, descrições de emoções. A gente tem os integrantes da banda de forma seca contando tudo o que aconteceu. E aí a série, que vai ser produzida pelo Amazon Prime Video, vai tentar fazer isso, né? Eu imagino que eles vão intercalar, então, imagens da banda mais velha contando essa história para um documentário e também imagens da banda de fato vivendo as histórias que eles estão contando anos mais tarde. A ideia para adaptação desse livro em forma de série surgiu com dois dos produtores executivos, o Scott Neustadter e a Lauren Levi, que é casada com ele. Os dois são casados, eles leram esse livro e eles se apaixonaram por essa história. Ele adaptou A Culpa é das Estrelas, do John Green, para o cinema. Ela trabalha na Hello Sunshine, que é a produtora da Reese Witherspoon. Então ela já trabalhou em diversas produções, como por exemplo Little Fires Everywhere, The Morning Show, Um Lugar Bem Longe Daqui. E aí os dois deixaram de lado uma barreira que eles tinham de não se envolverem no mesmo projeto pra trabalhar juntos e dar vida a esse livro aqui. E os dois estão com um objetivo muito forte de honrar os fãs, de entregar uma adaptação que faça os fãs desse livro felizes, porque o Scott mesmo disse que ele se tornou um grande fã dessa história e que ele quer ver essa adaptação acontecendo da melhor forma possível, que pra isso
ele tá em contato constante com a Taylor Jenkins Reid, que é a autora e que conhece essa história melhor do que ninguém. Então essa série vai ser uma produção do Amazon Studios com a Hello Sunshine, e aí a gente tem a Reese Witherspoon também trabalhando como produtora executiva, e, além dela, a própria Taylor Jenkins Reid também é produtora executiva dessa série. Dirigindo os episódios dessa série, a gente tem 3 nomes. O James Ponsot dirigiu os primeiros 5 episódios, a Zinga Stewart dirigiu 4 dos episódios restantes e o Will Graham dirigiu um dos episódios. Ao todo são 10 episódios e essa é uma minissérie, então a gente não vai ter uma segunda temporada, né? A gente tem só um livro e esse livro tem começo, meio e fim da história dessa banda e esse livro vai ser adaptado em uma minissérie com 10 episódios. Vamos falar agora sobre o elenco dessa série? Então, interpretando a Daisy Jones, que é essa nossa protagonista, essa força da natureza, essa estrela em ascensão que acaba levando os The Six ao ápice, a gente tem a Riley Keough, que inclusive é neta do Elvis Presley. Fica aí essa curiosidade pra vocês. E aí, além dela, a gente tem os integrantes da The Six. E eu preciso começar falando sobre o integrante principal, que é o nosso outro protagonista da história, que é o Billy Dunn. Ele é vocalista e também guitarrista do The Six, e antes da Daisy chegar na vida deles, só ele era o vocalista principal, né? E aí quando a Daisy e a The Six começam a trabalhar juntos, ele precisa se adequar e dividir os holofotes com ela, dividir os vocais com ela. E a conexão entre a Daisy e o Billy é muito especial e muito forte. Ela começa na música e os dois enxergam fazer música de uma forma bastante similar, e os dois são personagens, acho que todos os personagens dessa história, o mais legal sobre eles é que eles não são perfeitos, né? Eles são personagens extremamente complexos e eles são personagens com diversos defeitos. Eles são personagens realmente que parecem reais. E aí tem toda uma narrativa, toda uma construção de narrativa envolvendo a Daisy e o Billy, e os dois têm tudo isso porque eles têm um ponto em comum que é a música, e eles já fazem música muito bem, mas quando eles se encontram e fazem música juntos, realmente isso atinge um outro nível. Quem vai interpretar o Billy na série da Amazon é o Sam Claflin, que é perfeito. Gente, esse elenco eu não consigo nem assimilar, porque assim, só esses dois nomes aqui já me ganharam no primeiro instante, porque eu realmente consigo visualizar os dois personagens nesses dois atores. E aí, pensando nos outros integrantes da banda, e eu vou só pincelar aqui um pouquinho quem vai interpretar cada um deles, né? A gente tem o personagem Graham sendo interpretado pelo Will Harrison, e o Graham, ele é irmão do Billy, ele também toca guitarra na história, né? Já interpretando o Ed, a gente tem o Josh Whitehouse, que ele também é guitarrista no livro, mas talvez isso mude na série. Um dos dois, ou o Graham ou o Ed, devem ser baixistas. Deve ser baixista, né? Um deles deve ser baixista ao invés de ser guitarrista pra equilibrar as coisas. A gente tem também a Suki Waterhouse interpretando a Karen. E aí uma curiosidade sobre a Suki Waterhouse é que ela é uma cantora, né? Além de atriz, ela já lançou álbuns, ela vai tocar no Lollapalooza em março e ela é a namorada do Robert Pattinson. Fica aí essa info pra vocês, esse fun fact. E a Karen é a tecladista da banda e ela também faz backing vocals. Por último, a gente tem o Warren, que é o baterista da banda, e ele vai ser interpretado pelo Sebastian Chacon. Só que aí, vocês talvez devam estar se perguntando: Mari, mas a banda não chama The Six, não é Daisy Jones and The Six? Só tem 5 integrantes, né? Billy, Graham, Ed, Karen e Warren. E o 6º integrante? Pois é, essa é a minha maior questão com essa série. A produção da série, a equipe da série, decidiu excluir um personagem. Então tem um outro personagem no livro que chama Pete, que ele não vai aparecer na série. Ele deve ter sido incorporado a um dos outros personagens. Só que aí eu espero que exista uma justificativa pro nome da banda ser The Six e só ter 5 integrantes. Espero aí que a Amazon não me decepcione, porque eu tenho um pouquinho de toque, então fica difícil pra mim, Daisy Jones and The Six e só ter 5 integrantes na banda. Mas beleza. Além da banda, a gente tem alguns outros personagens que também têm atores já confirmados no elenco e que têm, na verdade, papéis importantes, né? A gente tem a Camilla Dunn, que é a esposa do Billy, e ela desempenha um papel muito importante ao longo do livro, porque acho que a maior questão do Billy ao longo da história inteira é realmente conciliar a sua carreira e o quão rápido ele tá crescendo na sua carreira com a sua família, com as obrigações e responsabilidades que ele tem com a sua família, né? Na série, a Camila vai ser interpretada pela Camila Morrone. Além dela, a gente tem a Nabia B interpretando a Simone Jackson, que é uma outra cantora bem amiga da Daisy Jones. A gente tem também o Tom Wright interpretando o Teddy Price,
que é da gravadora com a qual a Daisy e o The Six assinam, né? E conseguem os seus contratos musicais. E a gente tem o Timothy Olyphant interpretando o Rod Reis, que é o manager da The Six e que talvez seja também aqui da Daisy Jones, né? A história ela tem um outro manager, mas enfim, vamos ver como a série vai construir essa narrativa, né? A série Daisy Jones and the Six era pra ter sido gravada em 2020, mas a pandemia de Covid aconteceu e a produção teve sorte de conseguir manter todo o elenco que eles tinham selecionado disponível pra 2021, 2022, pra eles poderem gravar essa série. E aí eles conseguiram, ao longo de 1 ano e meio, enquanto eles não poderiam estar juntos por conta da pandemia, né? Eles mantiveram uma rotina, se encontrando por chamadas de Zoom. E isso deu tempo também pra todos eles se prepararem bastante musicalmente pros seus papéis. Porque cada um dos atores realmente toca, de verdade, o seu instrumento na série. E aí isso inclui também a Riley Keough com a voz, né? Ela não toca, ela canta, mas quando ela começou o processo seletivo pra fazer parte dessa série, ela não cantava, apesar de ser neta do Elvis Presley. Ela não era uma cantora, e aí ela trabalhou arduamente com professora de canto, treinando vários dias, e depois teve mais 1 ano e meio pra se preparar também, pra poder dar voz a Daisy Jones, literalmente, né? E a Daisy Jones, ela é descrita o tempo todo com uma voz muito impressionante, uma voz que realmente, enfim, é maravilhosa e perfeita. E aí a Riley conseguiu alcançar o objetivo dela com essa personagem. O próprio Sam Claflin também não tocava muita guitarra, ele arranhava algumas coisas, cantava um pouquinho e ele pôde se preparar um pouco mais pra esse personagem enquanto a série tava ali em stand-by. E aí hoje todos os integrantes da banda estão realmente aptos pra entregar o seu melhor. E aí, já que eu falei bastante sobre os atores e os personagens, toda essa dinâmica, eu queria compartilhar uma curiosidade que foi revelada recentemente pela equipe numa entrevista. O livro, ele se passa em 2 momentos diferentes do tempo, né? Na verdade, o primeiro ano que é mencionado no livro é 1965. E aí, de 65 a mais ou menos 70 e pouco ali, a gente vê tanto a Daisy Jones quanto a banda The Six nos seus primeiros anos de atividade. A gente entende um pouquinho mais quem eles são, de onde eles vieram. E eles alcançam o auge mesmo ali na década de 70. Só que tudo que tá sendo narrado em 2012, que é quando esse documentário tá sendo feito sobre a banda. Então a gente tem ali um período bem extenso, né, desses personagens. Mas a série decidiu reduzir essas décadas. Ao invés de se passar em quase 40 décadas, quase 50 décadas na verdade, né, 75, 85, 95, 2005, quase 2015, né, 2012, a série vai se passar apenas em 20 anos. Então a gente vai ver a banda na década de 70 e depois, aparentemente, pelo que eu entendi, a gente vai ver esse documentário sendo feito mais ou menos 20 anos depois, porque dessa forma os atores podem interpretar os personagens, conseguem interpretar os personagens nesses 2 momentos do tempo também. Bom, Daisy Jones and the Six é sobre uma banda de rock nos anos 70, né? E é claro que a música é uma parte muito importante dessa narrativa. Quando a Taylor Jenkins Reid escreveu esse livro, ela se propôs também a escrever letras de músicas para que sempre que uma música fosse mencionada na história, os leitores pudessem ir lá e ler a letra dessa música e ter uma noção do que a música de fato falava. E a série precisava entender como trazer isso para sua narrativa também. O que a gente tem de informação é que algumas das músicas, algumas das letras que a Taylor Jenkins Reid escreveu pro livro, de fato foram transformadas em músicas com melodia. E aí a gente tem certeza que algumas músicas como Regret Me e Aurora vão aparecer na série, mas também a equipe acabou compondo algumas músicas originais. Os compositores que trabalharam nesse projeto são o Blake Mills e o Tony Berg. Mais de 25 músicas foram escritas para esse projeto, só que a gente não sabe se todas elas vão ser lançadas ou se só algumas delas de fato vão entrar para a versão final da série. A trilha sonora oficial da série vai ser lançada pela Atlantic Records e existe também a possibilidade da gente ver a banda se reunindo para cantar na vida real, porque aparentemente antes das gravações começarem, eles de fato fizeram um show para um público pequeno, provavelmente para a equipe ali, para poder se preparar realmente para dar vida a esses personagens e a essa banda de forma geral. Por último, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre filmagens e caracterização, né? Então, uma coisa muito legal sobre a série é que a equipe conseguiu filmar em locações reais, grande parte das suas cenas. Então eles filmaram na Sunset Strip,
no Whiskey A Go Go, no Viper Room, em outras locações icônicas de Los Angeles e que foram muito icônicas para a década de 70 na música também. E aí, aparentemente, eles também puderam transformar, na verdade tiveram, né, que transformar essas locações de volta nos anos 70, né? Então eles tiveram que realmente trabalhar na caracterização dos lugares, na decoração, para transformar esses lugares de novo no que eles eram décadas atrás. O figurino também precisava ser um figurino bastante característico, icônico dos anos 70, e quem foi responsável pelo figurino foi a Denise Wingate, que é uma profissional da área muito renomada, e ela viveu nos anos 70, ela já estava viva nessa época, então ela trouxe essa inspiração dela ali, vivendo a indústria do entretenimento, para poder criar as roupas de The Jones and the Six, e a série realmente tá prometendo uma estética de moda muito, muito, muito interessante. Tô animada pra ver. E uma última curiosidade que eu queria dizer pra vocês é que a Riley Keough revelou que ela se inspirou em fanarts, então em artes feitas pelos fãs, pra encontrar o tom de vermelho, de ruivo certo pro cabelo da Daisy Jones. Então ela junto com a equipe pesquisaram bastante pra tentar encontrar a cor certa e a cor que fazia sentido pros fãs, na imaginação dos fãs. Eu tô muito empolgada pra essa série, eu acho que é a minha série mais esperada de 2023. De verdade, assim, eu acho que se me decepcionar vai ser feio. Não pode me decepcionar, precisa ser incrível, impecável, maravilhosa, porque eu estou muito animada e tá me dando, assim, calafrios, frio na barriga, arrepios de pensar no quão maravilhosa essa série pode ser e provavelmente vai ser. Falando então sobre data de estreia, Daisy Jones and the Six chega no Prime Video no dia 3 de março, mas o Prime Video vai apostar em um lançamento híbrido, então a temporada não vai sair completa. Os episódios vão ser lançados semanalmente do dia 3 de março ao dia 24 de março. Então, eu imagino que a gente tenha lançamentos da seguinte maneira: 3 episódios na primeira semana, 2 na segunda, 2 na terceira e 3 na quarta também. Eu não entendi porque eles não fizeram então uma semana a mais pra fazer sempre 2, 2 e 2, mas beleza, quem sou eu, né? E aí o meu plano é trazer vídeos toda semana comentando os episódios da semana aqui no canal, hein? Então se você tá muito animado pra Daisy Jones and the Six, assim como eu estou, se inscreve, deixa um joinha e me conta o que é que você tá esperando dessa série, se você acha que vai ser maravilhosa. E é isso. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê muito em breve.